E aí, tudo bem? Estamos de volta para a nossa segunda aula do nosso seminário, O Fim da Ansiedade e da Depressão. Muito bom ter você por aqui. Você gostou da aula de ontem? Foi boa para você? Escreve aqui nos comentários, gostei demais da aula de ontem. Foi muito bom. Ontem nós falamos sobre a autoconfiança. Pessoas que buscam a autoconfiança, elas conseguem sair do fundo do poço. Ela consegue sair da ansiedade e da depressão. Só que hoje nós vamos entrar numa outra fase. Qual é a fase? Nós vamos falar hoje sobre os benefícios do caos. Benefício do caos, Claudemir? Benefício do caos. E eu quero que você esteja comigo aí, papel e caneta na mão, tá? Eu quero que você escreva aquilo que você achar interessante para você colocar em prática, tá bom? Eu quero que você coloque em prática aquilo que você vai aprender hoje nessa aula. Outra coisa, vou pedir também, gentilmente, aí tem um aviãozinho, não tem? Não tem um aviãozinho assim, uma setinha? Essa seta é para você compartilhar. Eu quero pedir para você, por gentileza, aproveite a oportunidade e compartilhe para pessoas que você quer bem, para pessoas que você sabe que está vivendo na ansiedade e na depressão, ou que tem algum bloqueio que ela precisa romper. O meu foco nessas aulas, nesse seminário, é ensinar sobre como você vai vencer a ansiedade e a depressão. Só que você pode usar as mesmas técnicas, os mesmos princípios para você quebrar qualquer bloqueio que está te interrompendo você de vencer, de você avançar na vida, tá bom? Então, eu quero que você tome nota aí, já vai deixando o seu joinha, o seu coraçãozinho, tá bom? Vai colocando se você está gostando, se não está. Vai interagindo comigo. Enquanto eu vou dando aula, não dá para eu ir respondendo vocês, gente. Por quê? Porque eu quero me concentrar no conteúdo. Porque se eu ficar muito respondendo os questionamentos agora, você pode deixar nos comentários que eu vou analisar, vou ver um a um. E isso me ajuda até para as próximas aulas. Eu preparar um conteúdo melhor e estar trazendo para vocês algumas direções que vocês precisam, tá bom? Então, tome nota aí, ó. Como é que eu posso me beneficiar do caos? Aqui, ó. Eu já comecei a escrever um pouco aqui. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu comecei a fazer e eu tinha errado aqui no sistema. Ao invés de eu clicar num botão, eu cliquei em outro. E eu estava fazendo uma coisa totalmente diferente e não estava indo para vocês. E eu estava dando aula, dei meia hora de aula. Tive que voltar tudo de novo. Por que eu tive que voltar tudo de novo? Porque acabou a bateria. Quando eu olhei, estava sem bateria o microfone. Isso aqui tem um microfone, tá, gente? E aí, eu tive que voltar. Mas que bênção que eu voltei. Sabe por quê? Porque você está aqui comigo. Então, assim, ó, como que eu posso me beneficiar do caos? Se beneficiar do caos, o que significa? Aprender com as novidades que a vida nos traz. E seguir em frente. Por quê? Será que eu deveria me beneficiar do caos? Por quê? Quando nós aceitamos extrair ali o benefício do caos na nossa vida, é muito melhor do que a gente ir lá combater. Entende? E uma das coisas que eu vejo que é gerador de ansiedade na vida das pessoas, porque eu já vivi isso, é o desemprego. Você está trabalhando, você acha que ali é a tua vida. É o melhor lugar que tem do mundo. Aí você fica desempregado. Aí o que acontece? Você fez o carnê da Casas Bahia. Você fez a prestação da Casas Bahia, do carnê. Aí você tem o gibizão lá do carro. Aí você tem... É tanta conta que você tem para pagar, aí dá um desespero, não dá? Aí você fica ansioso. Isso aqui, ó, ansioso. Você fica ansioso. Aí, ao invés de você extrair o benefício do caos e ir para cima, ao invés de você extrair o que havia de melhor naquilo ali, você tentou combater. Não, eu vou atrás de emprego, eu vou e pá, né? E ficou com raiva, com nervoso, aí você não está conseguindo, porque você ficou um tempo todinho trabalhando numa empresa, você nunca foi melhorar, se reciclar, se qualificar. Aí as pessoas que estão tentando a vaga junto com você, né, quando elas abrem, elas têm mais preparo que você, mais conhecimento que você. Aí você fica na fila, você nunca é chamado. Aí você desespera. E aí
vence uma prestação, 2 prestações, 3 prestações, 4 prestações, aí você pira. Você pira. Aí você vai lá para a biblioteca. O que tem na biblioteca? Biblioteca está cheia de livro. Não é verdade? Cheio de livros, cheio de documentários, de coisas que aconteceu quando? Amanhã? Não. Lá atrás. Aí você pega um dos livros da sua vida e você se enfia dentro dele. Você não sai mais de lá. Isso você fez o quê? Você saiu de uma vida de ansiedade e se meteu na vida de depressão. Tudo por quê? Por causa do caos. O caos veio na tua vida, ao invés de você extrair o benefício desse caos, você se enfiou. Primeiro na ansiedade, achando que você ia conseguir resolver o problema. E você não consegue, você não dá conta. Eu quero ensinar uma coisa muito importante para você. Isso aqui que eu vou ensinar, eu já vivi. Eu já vivi várias fases da minha vida. A fase de catador de ferro velho, a fase de vendedor de gelinho, a fase de plantador de flor, a fase de guardinha mirim, de auxiliar de escritório, de office boy, de vender de camelô. Né? Camelô, vendi muita coisa de porta de firma. Muitas pessoas que me assistem nas redes sociais lembram de mim. Lá na frente da Revendedores Visconde, da Tenenge, da Electrolux, da Lorena, da Fabrima, do Laboratório Stifel, lá da Grampus Aço, da Trelsa, entende? Da SEW, da Anacol, todo um monte de gente. Oh, eu lembro de você vendendo lá, puxa, que legal que você é delegado, que bom, mas pô, eu passei um perrengue na minha vida. E toda vez que tinha uma situação ruim, sabe o que eu fazia? Eu extraía do caos alguma coisa boa para mim. Entende? Eu sempre cresci, sempre cresci. Quando eu saí da PM em 2010, eu chorei. Eu fui para uma cidade chamada Queluz. A minha esposa tinha acabado de tomar posse em um cartório lá em Queluz. E aí fui lá, ajudei a montar tudo. E nós estávamos voltando para casa. Eu estava passando naquele trecho ali de Aparecida, da Basílica de Aparecida. E eu estava chorando. Porque foram 14 anos que eu vivi dentro da PM. Era uma vida. Eu amava aquilo ali. Mas eu tive que romper com aquilo ali. Porque se eu não tivesse rompido, eu ainda era, no máximo que eu seria hoje era um cabo dentro da PM de São Paulo. É ruim ser cabo? Não. Mas Deus tem coisa melhor para nossas vidas. Deus proporciona coisas melhores para nós. Então, ao invés de eu ficar... Eu chorei por causa da saudade, né? Mas o meu coração não estava lá. O meu coração estava que algo maior e melhor estava para acontecer na minha vida. Entende? Então, o que eu fiz? Do caos na minha vida, eu tirei benefícios para não viver naquela época uma vida de ansiedade. Não quer dizer que eu não tive ansiedade. Porque depois que eu passei a ser delegado, eu entrei numa situação de pressão. E na pressão eu fiquei muito ansioso. Eu cheguei a travar no volante do carro. Tomei 2 sossega-leão por causa da ansiedade. Entende? Mas aí eu aprendi, falei, opa, ela não me pega mais. Aí eu aprendi uma terapia, e aí eu desenvolvi essa terapia. Por quê? A ansiedade, ela estava me levando para isso aqui, ó. Eu estava já chegando no caminho da depressão. Clinicado por médico, que eu estava ansioso. Eu fazia parte dos 26 milhões de brasileiros ansiosos com CID. Hoje nós temos 11 milhões e 700 mil pessoas no Brasil com depressão. E aí qual o problema de tudo isso, Claudemir? O problema é que nós precisamos fazer o quê? Aceitar o caos. Aceitar o caos e extrair os benefícios que ele tem. Por quê? Porque não tem como nós ficar combatendo o caos. Porque a vida é assim, a vida é cheia, ela é cheia disso aqui, de altos e baixos. Essa aqui é a linha da vida. Que linha da vida? Quando você vai lá no hospital, que bota um monte de aparelho em você, você tem que fazer um ECG, já ouviu falar do ECG? Eletrocardiograma, ele vai aparecer isso aqui, Isso aqui é a linha da vida. Então a linha da vida é isso mesmo, é altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Você nunca percebeu isso? Ou será que só eu? Então o que você tem que fazer? Você não tem que lutar contra os altos e baixos. Você tem que parar de lutar contra as imperfeições. Porque a vida é cheia de imperfeição. O que você tem que fazer? Encare.
Encare os altos e baixos. Sabe como? Como oportunidades que vão transformar você. Olha o que eu fiz com tudo esse caos que eu vivi da ansiedade. O que eu fiz? Eu escrevi um livro. Eu fui buscar, procurei aprender sobre. E aí, como que eu vou vencer isso aqui? À luz da palavra de Deus. 11 capítulos. Como acabar com a ansiedade à luz da palavra de Deus. Muito simples. Muito simples. Ali iniciou vou ajudar pessoas. Pessoas que vivem como eu estava vivendo. Benefício do caos, gente. Vou transbordar. Melhor do que eu ficar olhando para os altos e baixos e achando que isso aqui é o fim da minha vida. Eu tenho que pegar as oportunidades para transformar a minha vida. É a mesma coisa que eu falo para você. Você precisa se beneficiar disso. Pegar as oportunidades para você vencer. Ou eu estou falando alguma coisa contrária? Será que não é assim na sua vida? Por quê? Ó, presta atenção. Ó, essa é a linha da vida. A hora que a linha ficar reta assim, ó, que a linha ficar reta, sabe o que aconteceu? Acabou. A vida acabou para você. Então, aprenda isso. Escreve assim, ó. Quem é bom de resolver problema, atrás de todo problema, tem uma... Você ia falar uma solução, né? Não. Atrás de todo problema, tem uma recompensa. A partir do momento que você começar a resolver problema, você vai ser muito bem remunerado por isso. Você tem que ser resolvedor de problema. E para você ser resolvedor de problema, você tem que ir para o meio do furacão. Ir lá para o meio do caos, extrair os benefícios do caos. Porque assim você vai crescer. Assim você vai desenvolver na sua vida. Então é preciso que você fazer o quê? Pensar. Parar de pensar se as coisas elas irão funcionar ou não. E ter coragem de quê? De tomar novas atitudes para você vencer na vida. Quando você tomar novas atitudes, você vai explodir. Então, por mais forte que você seja, isso vai acontecer comigo, com você, com todos nós. Sempre vai surgir na nossa mente. Por que eu devo fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Ó, você não vai controlar o caos. Nunca, nunca. E qual é a boa notícia? O que você tem que fazer? Se concentre em algo. Se concentre, sabe no quê? Naquilo que você pode controlar. E você pode controlar os seus pensamentos. Está aqui, ó. 85%. Essa aqui é uma estatística, tá? Não é eu que inventei, não. 85% das coisas que você pensa, 85%. Isso é grande, é muita coisa. Sabe o que acontece? 85% das suas preocupações, dos seus pensamentos, que tomam a sua mente, nunca vão acontecer. Isso é só coisa da tua mente. Então o que você tem que fazer? Controlar os seus pensamentos. E o que você vai fazer com aquilo? Você consegue controlar os pensamentos e as suas ações. Então, no meio do caos, das situações, você tem duas coisas a fazer. Você não consegue controlar o caos. Não consegue. Mas você consegue controlar o que você faz com os seus pensamentos. Aonde eu vou canalizar meu pensamento? A próxima aula eu vou falar sobre isso, do CCC. E aí, você vai pegar os seus pensamentos e vai controlar ele. E vai ter uma ação continuada logo após o pensamento. Então você vai ter uma ação que você vai determinar qual caminho que você vai seguir. Então não fique muito tempo tentando garantir o caminho. Qual caminho que eu vou seguir? É esse ou aquele? Qual que é o certo? Tá? Não existe um caminho certo. Não há. Não existe um caminho certo. Como assim, Claudemir? Espiritualmente falando, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nessa vida que você está vivendo aí hoje, na parte que é sua responsabilidade, não existe um caminho certo.
Existe apenas o caminho que você está. E nesse caminho que você está hoje, nessa estrada que você está hoje, a responsabilidade para dar certo é sua. Não é de mais ninguém. Não é de mais ninguém. Sabe qual é o seu problema? Você fica sempre dependendo dos outros. Você fica sempre contando historinha. Porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, porque eu nasci na família errada, porque o presidente Bolsonaro, porque o Lula, porque o isso, porque o aquilo, e ai que isso, ai que aquilo, ai que Batista, ai que nada, irmão. A responsabilidade é sua. Então pare de tentar descobrir o futuro. Pare de tentar. Porque o nosso problema é isso aí, ó. Querer descobrir o futuro, você vai viver uma pessoa ansiosa, não tem como. O carnê, você fez o carnê, você foi burro. Por quê? Você começou a contar com coisa que você achou que você ia ser eterno nessa empresa. O certo é, você ganha 1.000, gasta 600, guarde 400, invista. Gere uma segunda renda, uma terceira renda. Não fique dependente de um lugar só, não. Aí você ficou lá dependendo de um emprego só, se lascou. Aí você fica ansioso, né? Tentando prever o futuro. Aí você não consegue descobrir o futuro que vai acontecer. Aí lá no futuro você cheio de conta paga, o banco veio e tomou seu carro. O banco está te executando para tomar a tua casa por causa do financiamento, tudo mais. Aí você vai para a depressão, você vai para a biblioteca, né? Porque a biblioteca, como eu sempre falo, a biblioteca, o que tem lá é coisa que aconteceu no passado, livros, matérias, materiais do passado. Aí a pessoa vai lá e se enfia dentro de um livro e não sai dali. Entende? Você tem que visitar o passado? Tem. Gaste 10% no passado. Para quê? Para você olhar para trás e fazer igual eu faço. Já fui diagnosticado com ansiedade. Diagnosticado. E o médico falou assim, não tem cura. Eu falei, beleza. Mas tem umas terapias aí, você pode fazer. Aí eu falei, qual? Aí eu vou ouvir e falar, puxa, eu sou pastor. Eu vou fazer minha terapia. Fiz minha terapia. Sabe o que aconteceu? O remédio que ele deu para eu tomar, não tomei. Sabe como eu me curei? Fazendo terapia. O método triuno, espírito, alma e corpo. É isso que eu trabalho na mentoria de desbloqueio emocional. Espírito, alma e corpo. Treinamento. E a próxima turma vai ser de 40 dias. Vamos fazer um treinamento de 40 dias. Você vai ver como que você vai sair desse buraco, você vai ter um estilo de vida. Eu tenho um estilo de vida. Então a ansiedade não me pega mais. Por quê? Porque eu repito tudo aquilo que eu pratiquei. Pratiquei ali naquele momento, então assim, eu tenho a teoria, eu tenho a prática e a constância. É TPC. Teoria, prática e constância. Você quer vencer ansiedade, depressão? Teoria, prática e constância. E qual é a teoria? Espírito, alma e corpo. O que eu trabalho? Isso aí, esse ser triuno. É o método triuno do Claudemir. É isso aí. Então, você já ouviu falar na expressão, é no meio da crise que grandes ideias surgem? Pois é, eu no meio da crise, estava vivendo a crise, escrevi um livro. E do livro virou uma mentoria. E hoje, graças a Deus, quantas pessoas que têm passado por mim, que têm sido ajudadas, beneficiadas por causa da ideia que eu tive no meio da crise. Eu extraí o benefício do caos. Extraí o benefício do caos. Hoje nós vivemos num país que esse país ele passa por crises direto. Recentemente nós tivemos a crise da Covid. Então um monte de empresário faliu, um monte mesmo, gente que era multimilionária, nunca imaginou que faliram. Só que quantas pessoas, no meio da crise, se deram bem? Por quê? Porque extraíram, eles inovaram. Ao invés de ficar olhando para o caos, falou, opa, agora no caos eu vou ter que me inovar, vou retirar os benefícios. Aí começou a investir no digital. Hoje a maior parte dos alunos que tem de cursos e escolas e nível mestrado, doutorado, tudo é isso aqui, ó, digital. Por quê? Porque se reinventaram. Do caos extraíram um benefício. Só que antes dessa crise da Covid já estávamos vivendo uma outra crise, não sei se você se recorda. Que teve lá o impeachment da Dilma e começou greve de caminhoneiro, greve disso, greve daquilo, o país virou
uma situação, uma balbúrdia. E a inflação começou a aumentar e começou um monte de gente se ferrar. Pois é, ali, né, pessoas que aprenderam a viver em crise, no meio da crise, o que elas fizeram? Ó, isso aqui é a palavra crise, né? No meio da crise, você tem que aprender uma coisa, tire o S e crie. Porque quando você tirar o S e começar a criar, o que vai acontecer? No meio dos problemas, no meio das situações, você vai aprender a ser um farejador de oportunidade. E é um grande desafio encarar dificuldades de frente. E além de você encarar, você crescer diante dessas dificuldades. Então, o que é? O que nós temos que fazer? Nós temos que aceitar. Aceitar o quê? O caos como um potencializador de crescimento. Quando nós estivermos sob pressão de ansiedade ou depressão. Então, tem caos? Tem. Pega esse caos e potencializa e sai disso aqui. Ó. Eu nunca fugi do caos, eu nunca. Tem caos, eu estou no meio dele, vou lá para o meio do furacão. Se esquivar ou fugir, vai fazer o quê? Vai mostrar que você é fraco. Aí você foge, né? Achando que você vai se proteger. Por quê? Porque o seu cérebro, ele manda você se esconder. O seu cérebro, ele é uma declaração de amor que ele tem para você. Ah, se esconde, vai lá, se protege. Mas o certo é que não existe um caminho seguro para nenhum de nós. O cérebro vai te sabotar. Por quê? Porque quando você se meter no meio do caos, você vai começar a ter ideias. Então, uma das coisas que acontece quando nós estamos vivendo em sociedade é: por que nós ficamos ansiosos? Por que nós ficamos depressivos? Olha só, nós vivemos... A nossa vida, elas são rodeadas de 3 formas, não é? Você no centro, você vivendo o agora. Esse aqui seria o certo, viver o agora. Aí nós temos as situações que nós constantemente vivemos na nossa vida e tem as pessoas, isso mesmo, né? As pessoas que estão à nossa volta. Então nós vivemos esse ciclo aqui, ó. Situações, você e pessoas. Quem machuca a gente? Você sabe o que faz? Você sabe o que faz alguém ter bloqueio emocional? Porque depressão e ansiedade é um bloqueio emocional. Você sabe quem gera bloqueio nas pessoas? São outras pessoas. Entende? São outras pessoas. Pessoas fizeram alguma coisa pessoas geraram algumas situações que fizeram você viver ansioso ou depressivo. Ter bloqueio de aprendizado, não crescer, não romper, tudo mais. Então, assim, você precisa se concentrar onde? Aqui, ó, no agora. Qual o maior problema nosso? É a procrastinação. Nós deixarmos para fazer amanhã o que é para fazer hoje. Então, você quer ter um futuro brilhante amanhã? Não fica pensando no amanhã, não. Agora. Você tem quanto de dinheiro na mão? Separa um pouco para você comer, mas separa outra parte para você semear. Porque você vai colher amanhã aquilo que você fez hoje. O que você está colhendo hoje é o que você fez ontem. Entende? Então viva o agora. O agora você tem que viver da melhor forma e nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então os momentos de caos, de desespero da nossa vida e de estresse são importantes. Para quê? Para nós termos novas ideias. Porque quando vir as crises, né, e nós conseguirmos superar essas pressões, a pressão da ansiedade, a pressão da depressão, nós vamos crescer. E aí, ó, você vai ter muitos bons resultados. E aí você vai ter bons resultados, você vai ensinar outras pessoas para que elas tenham bons resultados também. Então o que você tem que fazer? Se permita. Vai para dentro, vai pro miolo, pro olho do furacão. Se lasque todinho. Para quê? Para você entender como a sua mente pode trazer as soluções. Porque dá.
A sua mente pode trazer soluções. O cérebro, ele tenta te parar. Mas ó, a mente, o cérebro, lembra lá que eu falei ontem? O cérebro é o hardware. A mente é o software, é o programa para rodar. Aí você precisa colocar alguns drivers para rodar outros programas, para a funcionalidade ficar boa, né? Que são os códigos. E aí você, pão, entra no meio do furacão, a mente vai trazer soluções, aí o seu cérebro vai começar a desafiar a inteligência emocional. Aí vai se iniciar um conflito ali e tal, uma espécie de briga entre os sentimentos e os pensamentos. É uma guerra. Aí o que você tem que pensar? Todo ser humano, ele precisa ser testado. Eu preciso ser testado, você precisa ser testado. E a palavra teste, ele traz erroneamente uma bagagem muito pesada de fardo, que provavelmente foi instalado por algumas experiências, né, ou falas de alguém de seu relacionamento, bem próximo de você. Mas eu vou te mostrar aqui o sentido verdadeiro dessa palavra que você precisa aprender, tá? Teste sempre antecede uma aprovação. O teste sempre antecede uma recompensa. Quando eu fui fazer concurso para delegado, eu fiz teste. Eu fiz teste de escrito, prova escrita, objetiva, fiz escrita mesmo, questões para eu colocar aquilo que eu entendia. Teste oral, prova oral. Depois teve outros testes, teste de educação física, teste psicológico, teste de exame médico. E a vida é assim. E qual foi a recompensa? Passei em todos os testes, fui nomeado, hoje sou delegado classe especial no melhor estado que mais paga no Brasil dentro dessa carreira. Maravilha! Por quê? Porque eu fui testado. Mas nós fomos ensinados que o teste é ruim. E não tem nada de ruim nisso aqui não, tá? Então você precisa aprender a ser testado. Isso mesmo. Só existe teste para nós sermos aprovados. Por quê? Porque o teste vai ser uma oportunidade perfeita para quê? Para você ser aprovado em público. Aí você vai ser aprovado em público, você vai extrair os benefícios do caos, porque é terrível, viu? É terrível. Você está sob pressão. E eu lembro quando eu vim fazer a prova oral aqui em Mato Grosso, acho que foi a pior prova, porque eu vim numa tensão tão grande. E quando eu entrei na sala, tinha um monte de gente cheia de tensão. O que eu fiz para quebrar a tensão? Eu comecei a liberar uma palavra de Deus para a vida de cada aluno que estava ali naquele ambiente. Fui liberando. Aí entrei mais suave e fui muito bem, graças a Deus. Então, assim, é muito importante, né, que você passe por esses testes, porque isso vai te diferenciar da média da população. E você vai para onde? Você vai para um próximo nível. E aí você vai melhorar as suas ações, seu amadurecimento. Então o que você tem que fazer? Começa hoje a amar testes. Por quê? Porque você vai amar as superações e todas as recompensas que vai vir com ele, tá bom? Você tem que parar também de ficar gastando muita energia pensando no porquê e no como. As coisas aconteceram na sua vida. Você tem que pegar o quê? Pega o cérebro e direciona com pensamentos para focar nas soluções e nos ganhos e nos aprendizados que você vai retirar daqui, ó. Do caos. Não fique apavorado, porque o apavoramento vai levar você à ansiedade, à depressão. Vou até dar um exemplo. Imagina que um parente próximo seu, né, está passando mal, aí o que o seu cérebro faz? Ele começa a falar que ele vai morrer. É isso aí. Todos vão sofrer. E você já imagina até o velório. Agora imagina você recebendo uma notícia que esse mesmo parente, ao invés de morrer, não, de estar doente, passando mal, ele prosperou. Ele está, né, nas Ilhas Maldivas de férias. Aí você vai visualizar o roteiro desse seu parente 10 anos no futuro. Como ele vai ser no futuro. Aí você vai pensar, né? Vou pensar em ter um almoço em família juntos, todos sorridentes, felizes. Então, em algum momento ali, o que vai acontecer com o seu cérebro? Seu cérebro, ele vai tentar te sabotar. Mas o que você precisa fazer? Você precisa aprofundar na história. Você precisa acreditar que tudo que você está produzindo mentalmente é a perfeita verdade. É isso. Quando vários problemas envolvendo pessoas que eu amava, né, como a morte da minha mãe, e aqueles descontroles emocionais que pegaram minha enteada, meu filho, né, levou
levando ao labirinto, né, da morte, e também a tentativa de homicídio contra o meu enteado, tudo dentro da minha... no mesmo ano, foi o ano 2009, foi um ano terrível para mim. Iniciou esse processo de caos e desespero na minha vida. E aí, o que eu quero dizer para você? Quando situações como essas surgem, rapidamente, o que eu faço? Eu intensifico a minha conexão com Deus, com a fonte. Deus é a fonte de tudo. Eu inicio um processo e começo a pensar, né? Eu começo a mentalizar, falar com Deus, recordando passagens da Bíblia que vão justificar a minha esperança no amanhã, na cura, no milagre, na prosperidade. Eu acho isso que está faltando, né? O que você tem que fazer? Foca seus pensamentos no resultado excepcional. Qual o resultado? Os resultados que vão vir para quê? Para a manifestação da glória de Deus. Então, o que você tem que fazer? Coloque em prática o conhecimento. O conhecimento de tudo que você tem recebido, né, durante a sua vida. Para quê? Para que você possa exercer a sabedoria. Porque não adianta você ter conhecimento e você não ser sábio para trabalhar aquele conhecimento. Conhecimento é aprender. Anota isso aí, anota aí. Conhecimento é aprender. Agora a sabedoria, o que é? É colocar esse conhecimento em prática. Então quando você tem intimidade com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Então, quando eu tenho essa intimidade com Deus, isso me possibilita que eu ser o que eu nasci para ser. Entende? Eu sei que tem um monte de pessoas que não pedem nada para Deus. Por quê? Porque acham que Deus está preocupado com coisas muito grandes, mais importantes. Ou simplesmente não conseguem ouvir a voz de Deus. Tem também aquelas pessoas que quando não são atendidas nos seus pedidos, elas ficam tristes. Acham que Deus está demorando para me responder. Meu, calma. Deus chamou um cara para ser o pai da fé, chamado Abraão. Falou que ele ia ser pai de multidões. Passou 25 anos, ele tinha 75 anos. 25 anos depois é que veio o primeiro filho dele, o Isaac. 25 anos. Quanto tempo você está pedindo? Hã? Foi Deus que prometeu? Não, você está pedindo. E você está reclamando do quê? 2 meses, 5 meses? Não, calma, fica triste não. Para você ter intimidade, você precisa ter disciplina diária. Oração, mentalizar todo dia, pegar a palavra ali, né? Então o que você tem que fazer? Inicia uma rotina e pare de ficar procrastinando. Por quê? Porque essa tarefa que eu estou falando para você, ela é essencial na sua vida. Você vai perceber que é muito simples, só que não é fácil. Não é fácil. Todo mundo, todos os relacionamentos precisam de intimidade. Todos. Se você não tiver intimidade com o Criador, você não vai romper. Você não vai conseguir reconhecer a voz de Deus sem você manter uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele. E para que você tenha esse relacionamento, você precisa se autoconhecer. O autoconhecimento é muito importante. Por isso que eu quero que você continue aqui no nosso seminário. Quero que você continue. Mas se você tiver a oportunidade, depois que eu acabar o seminário, e você entrar na mentoria, eu vou te ensinar sobre o autoconhecimento. Primeira matéria que eu vou dar é sobre identidade e propósito. Fala sobre autoconhecimento. Pedacinho por pedacinho. Você não gostaria disso, não? Saber quem você é de verdade? Então, você tem que buscar esse autoconhecimento. Por quê? Porque nos momentos de grandes confusões, você vai saber quem você é. Se para você alguns desafios parecem que são desafios insuperáveis, saiba que essas dificuldades, elas vão te fazer perceber que o que você realmente quer para a sua vida. O que você quer? Então, diante de um problema, é muito comum bater aqui uma angústia, né? É horrível. A angústia, ela vem, ela quer matar a gente. E o estresse? Ele tenta paralisar. Mas nesse momento, é o momento de você fazer isso aqui, ó. Respirar fundo. Para quê? Para você retomar sua consciência.
Você vai começar a lidar de forma madura com todo o medo. Esse medo de perder, de não dar conta, de não alcançar, de não superar, entender como uma adversidade, ela pode obrigar você a descobrir a força que tem dentro de você. Então, todos os problemas, todos os envolvimentos com os problemas, quando forem bem resolvidos na sua vida, sabe o que vai acontecer? Essas situações vai capacitar para você mudar de nível, para você ir para a próxima fase. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai querer sentir novamente aquela sensação gostosa, de prazer, aquela sensação de conquista. E aí você vai ser estimulado a buscar mais problemas. É isso que vai acontecer. Doido isso aí, né? É. Quando você abraçar o caos, aqui ó, abraça o caos, você vai começar a avançar na vida. Você vai ter um sentimento de satisfação. Você vai ter um sentimento de realização. Você vai se sentir muito mais feliz. Então entenda uma coisa, a mente ela é como um músculo. E como um músculo, ele precisa ser treinado. Para quê? Para crescer, para se desenvolver. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Use o caos para você adquirir conhecimento. Use o caos para você treinar e se desenvolver. Lembre que nossa mente, se ela não for treinada, ela sempre vai estar buscando o mal antecipado. É isso aqui, ó. Aqui, ó. Você vai ficar ansioso e você vai ficar pensando no mal antecipado. Deixa eu ver se aparece aqui. Aparece? Não dá para ver não, né? Dá. Ó, o mal antecipado, a ansiedade. Entende? Então você tem que treinar a mente. É isso que eu faço lá na mentoria. Entende? Eu faço o treinamento. Por quê? Porque nós vamos treinar e quando mal pensar em passar, já era. Acabou, é passado isso na minha vida. Não me pega mais não. Então o que você tem que fazer? Deixa de lado o medo, coloca o foco no que é possível você realizar. E bora pra cima, bora avançar. Eu vou deixar uma atividade para você, tá bom? Eu quero que você escreva 3 situações passadas em que o medo foi o autor principal nas tomadas de decisões. Então, para cada uma dessas situações, você vai escrever como você poderia ter agido para ter resultados diferentes. Então, você vai pegar essas situações passadas que o medo foi o autor principal da sua vida, na tomada da decisão, e você vai pegar cada uma dessas coisas e você vai ver como você poderia ter agido de uma maneira diferente. E uma segunda tarefa, com base nessa aula, né, como você vai reagir quando você estiver diante de uma situação de caos? Você vai ficar ansioso, deprimido, ou você vai buscar solução? Você vai buscar criar no meio do caos? Hã? Poderoso, né? Ó, muito obrigado por você estar comigo na aula. Tem uma forma de você crescer. Continue. Não fique paralisado. Nós vamos vencer juntos esse mal que está derrubando você, esse mal que está levando você para o fundo do poço. Eu quero ser a pessoa que pega pela tua mão. Eu quero te levar você do outro lado. Existe o lado de lá, o lado do benefício, o lado da bênção. Existe o lado de você viver uma vida plena. Agora, do lado de cá, você está vivendo algo horrível na sua vida, que você não queria viver. Você não queria nem para o seu pior inimigo. E eu quero ser essa pessoa que seja a ponte para levar você para o ponto desejado, o lugar do destino. Então não saia, não desista de mim, tá bom? Não desista de mim. Eu quero pedir para você, gentilmente, se tem sido bênção para você esse nosso seminário, vou pedir para você, compartilha. Compartilha com as pessoas que você ama, que está precisando disso aqui. Coloca lá nos grupos da família, do trabalho. Coloca o link lá e fala assim, ó, isso aqui é muito bom para vocês. Eu estou gostando, estou amando. Tá bom? Isso aqui não tem custo nenhum para você. E vai fazer bem para você e para outras pessoas. Ouça de novo.
Se quiser fazer corte disso aqui e colocar na rede social, coloca, não tem problema. Eu não fico triste com isso, não. Mas ajude alguém, tá bom? Amanhã nós vamos estar de volta aqui, no mesmo horário, para esta aula poderosa, né? Coloca no teu coração, essa ansiedade, essa depressão, ela já está chegando no fim. Ela não vai ficar com você o resto da vida. Sabe por quê? Porque você vai começar a extrair do caos os benefícios. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.